Bom, meus amigos, vamos então dando início ao nosso estudo. Estamos aqui ainda no capítulo 3, falando sobre o método. E nesse capítulo, a gente está estudando aí esses vários dias aí que a gente está reunido aqui. Ele vem falando sobre os meios de se conseguir adeptos sem fazer prosélitos, né? Sem fazer propaganda, sem impor a vontade da doutrina, impor a doutrina espírita, empurrando as pessoas para ela. Mas Kardec vem nos mostrando como precisamos, o que a gente tem que fazer em relação às pessoas que queiram conhecer a doutrina, ou até aquelas que não se interessam e que querem combater. Então ele nos falou aqui sobre os tipos de pessoas que tem, de pessoas que acreditam, os vários credos, né? Os vários estágios de credibilidade em relação às coisas de Deus, em relação ao mundo espiritual. Falou também para nós dos tipos de espíritas, né? Que existem também uns espíritazinhos de porco aí no meio espírita. E aí a gente está aqui agora, vamos falar agora no ensino, ele vem falar no ensino do Espiritismo, né? Por quê? O ponto importante que a doutrina sempre vai realçar, sempre vai fortalecer em nós, em toda a codificação, Kardec vem falando isso, é o estudo. Então nós paramos na semana passada, iniciando o item 31, então capítulo 3, item 31. E ele diz assim para nós: para se proceder ao ensino do Espiritismo, como se fez nas ciências ordinárias, seria necessário passar em revista toda a série de fenômenos que podem produzir-se, a começar dos mais simples até chegar sucessivamente aos mais complicados. Ora, isso é impossível. Ele está falando aqui em relação a gente ter o ensino do Espiritismo como um curso em determinada instituição. Assim como a gente faz um curso de medicina, faz um curso de direito, faz um curso de arquitetura, de engenharia, né? Um curso nesse sentido, que a gente vai ali aprender tudo que aquele, né? Então o que ele está falando aqui para nós, eles não estão à nossa mercê, subordinados a nós. Então ele diz assim: eis porque o verdadeiro espiritismo jamais servirá para exibições, nem subirá jamais aos palcos. É mesmo ilógico supor que os espíritos se entreguem a exibições e se submetam a pesquisas como objetos de curiosidade. Onde se vê isso, tenha certeza de que não é espírito superior que está ali se prestando a isso. Eles não vão perder tempo em tentar provar uma coisa que é real. É cada um de nós que tem que comprovar isso por si próprio. E eles não têm que nos provar nada. Ao contrário, né? Nós é que temos que nos provarmos. Então é o que ele está dizendo aqui. É ilógico supor que espírito elevado, que espírito superior vai se dedicar, vai se prestar a ficar fazendo apresentaçõezinhas em palcos, fazendo showzinhos para provar alguma coisa. Os fenômenos, diz Kardec, por isso mesmo, podem não ocorrer quando mais os desejamos. O que ele está dizendo aqui. Como eles não estão sobre o nosso domínio, nós não comandamos nada, esses fenômenos também não vão acontecer da maneira que a gente quer, na hora que a gente quer. Não é assim, né? Então ele diz: os fenômenos, por isso mesmo, não podem não ocorrer quando mais os desejamos, ou apresentar-se de maneira muito diversa da que pretendíamos.
Acrescentemos ainda que, para obtê-los, necessitamos de pessoas dotadas de faculdades especiais, que variam ao infinito, segundo a aptidão de cada indivíduo. Nós falamos então aqui da mediunidade, né? Que para realizar-se determinados fenômenos é necessário que tenhamos pessoas apropriadas, ou seja, médiuns, para que esses fenômenos se realizem. Não é a qualquer momento, não é da maneira que eu quero. Eu, por exemplo, posso tentar realizar qualquer fenômeno que seja, que eu não vou conseguir. Por quê? Porque eu não tenho essa mediunidade ostensiva. Eu posso forçar aqui o jeito que for para psicografar, ou forçar a visão para ver alguma coisa, que eu não vou conseguir, porque eu não tenho esse fluido que me permita realizar esses fenômenos. Então, tem que ter pessoas que tenham essa capacidade. Eu estou no item 31 do capítulo 3, Hamilton, tá? E pelo meu livro aqui seria o segundo parágrafo. Então, item 31 do capítulo 3, o segundo parágrafo, lá no meiozinho, né? Então ele fala dos fenômenos, por isso não podem ocorrer quando desejamos. Acrescentamos ainda que para obtê-los necessitamos de pessoas dotadas. Ora, sendo extremamente raro que uma pessoa tenha todas as aptidões, a dificuldade aumenta. Olha só como é que Kardec explica direitinho as coisas, gente. Só não entende quem não quer. Pois seria necessário dispormos sempre de uma verdadeira coleção de médiuns, o que não é possível. Não existe isso. Então, o que ele está dizendo aqui? Para que a gente pudesse, voltando lá em cima, né, observar e estudar todos os fenômenos existentes, nós precisaríamos de ter aí uma imensidão de médiuns. E médiuns que tivessem todas as aptidões, ou seja, todas as capacidades para realizarem todos os fenômenos. E isso a gente sabe que não acontece. Não é dessa maneira. Por quê? Porque isso não é necessário. Isso não é importante. Então as coisas acontecem, as coisas são colocadas, são trazidas, os fenômenos vão acontecendo de acordo com a nossa necessidade. Em primeiro lugar, a nossa necessidade. E em segundo lugar, a nossa capacidade. As condições que nós possuímos para poder observar e analisar os fenômenos. E aí ele continua: é muito simples o meio de evitar estes inconvenientes. Basta começar pela teoria. Nela, todos os fenômenos são passados em revista, são explicados e se pode conhecê-los e compreender a sua possibilidade, as condições em que podem ser produzidos e os obstáculos que podem encontrar. Quer dizer, é o que Kardec fez aqui e colocou aqui nesse livro que a gente está estudando, o Livro dos Médiuns. Então aqui nós vamos encontrar todos os fenômenos que ele pôde analisar, que ele pôde observar, ele pôde comprovar e, através dos seus estudos, das suas pesquisas, ele entender lá como é que o fenômeno se realiza. Então nós vamos estudar isso aqui durante aí esse tempo que estamos estudando esse livro. E aí ele diz: dessa maneira, qualquer que seja a ordem em que as circunstâncias nos fizeram vê-los, nada terão que possa ser-nos. Olha como é que ele diz, né? Dessa maneira, esses fenômenos que ele estudou, que ele analisou, que ele pôde observar, e que aconteceram lá, como ele diz aqui, nas condições em que puderam ser produzidos e os obstáculos que enfrentaram puderam ser resolvidos, dessa maneira, qualquer que seja a ordem das circunstâncias, eles foram vistos. Por quê?
porque eram necessários, né? Então ele diz aqui que não terão nada que possa surpreender-nos. Já tem o meio, já sabe como é que acontece, já sabe como é produzido cada fenômeno. Então não tem como a gente ter mais estranhar. E ele diz, e há ainda outra vantagem, a de evitar muitas decepções ao experimentador. Prevenido quanto às dificuldades, pode manter-se vigilante e poupar-se das experiências à própria custa, né? Olha só, o que ele está dizendo aqui? Diante de tudo que a gente tem aqui informado, bonitinho, certinho, dos estudos, das análises feitas por eles e toda a sua equipe, o que acontece? Todos os fenômenos que possam vir a acontecer com os médios atualmente, primeiro não serão assim novos. Todos eles já poderão ter as explicações claras. Então, é necessário que você, se tem essa faculdade, se tem esse dom de ter essa mediunidade aí ostensiva, é importante que você tenha o conhecimento de como é esse processo. Então, para isso, venha estudar. Venha conhecer o livro dos médiuns. Para não fazer bobagem e não se perder aí na caminhada, na missão que você tem que realizar, porque quem veio com essa faculdade tem uma missão aí para praticar. Todos nós sabemos disso, né? Então ele diz, desde que nos ocupamos de espiritismo, foram tantas as pessoas que nos acompanharam que seria difícil precisar o seu número. Entre elas, quantas permaneceram indiferentes ou incrédulas diante dos fatos mais evidentes, só se convencendo mais tarde através de uma explicação racional. Olha o trabalho que Kardec teve. Quantas outras foram predispostas a aceitar por meio do raciocínio? E quantas, afinal, acreditaram sem nada terem vistos, levadas unicamente pela compreensão? Falamos, portanto, por experiência, e por isso afirmamos que o melhor método do ensino espírita é o que se dirige à razão e não aos olhos. É o que seguimos em nossas lições, do que só temos que nos felicitar. Então, é uma explicação clara que Kardec está colocando para nós aqui, nos mostrando como é que ele fez todo esse trabalho. Não foi uma coisa assim, a seu bel prazer, de qualquer maneira. Ele está falando, quantas pessoas participaram e acompanharam esse processo? Quantas ficaram, ficaram na dúvida e quantas realmente acompanharam? Então ele diz, pela experiência do trabalho realizado, ele pode afirmar que a melhor maneira de se ensinar espiritismo é através do estudo racional. É através do estudo lógico, onde a gente fala a coisa e pode ali demonstrar e explicar como aquilo acontece. É o que a gente vai encontrar aqui no Livro dos Médiuns. Por isso, da importância de todo aquele que adentra a doutrina espírita, mesmo que ele não tenha uma mediunidade ostensiva, é importante que ele estude o Livro dos Médiuns para que ele tenha o conhecimento de como esses fenômenos, como esses atos acontecem. Por quê? Né? Que antes da gente ter esse conhecimento, se você vai numa casa, e nessa casa a gente tem notícias demais disso por aí, né? Os objetos se mexendo, né? Quebrando, xícara, panela voando, tampa de panela voando, fogo aparecendo do nada. Antes disso, a gente tem o quê?
é casa mal assombrada, né? A casa está cheia de demônios, e os demônios estão lá produzindo esses efeitos. Então era aquele mistério, né? Aquela coisa, aquele sensacionalismo em cima disso. Hoje a gente entende o porquê. Hoje a gente sabe qual é o processo que está ali. Com o estudo do livro dos médiuns, nós vamos estudar aqui esses efeitos físicos, por que e como que eles acontecem. Tem nada de casa assombrada, tem nada de demônio ali fazendo, querendo assustar ninguém. O objetivo não é esse. Então está bem claro aqui, né? Aí Kardec vem falando para nós, o estudo prévio da teoria tem ainda a vantagem de mostrar imediatamente a grandeza do objetivo e o alcance desta ciência. Então, quando você... Por que ele está falando isso? Ao invés de você impor, né, querer conquistar adeptos através da imposição, para a criatura, tem que ser, tem que ter, e lá mostrar, não, o que nós temos que fazer é isso, trazer as pessoas para esse estudo prévio, porque é o estudo, raciocinando em cima, que as criaturas vão acreditar. Não adianta eu chegar e falar para alguém sobre determinado fenômeno, eu não vou convencer por isso. Né? Então a criatura tem que vir, tem que ter o conhecimento, entender como é o processo, que não tem nada de miraculoso, não tem nada de sobrenatural, não tem nada de extraordinário. São as leis da natureza se fazendo presente. São fenômenos naturais, nada de absurdo. Por isso que ele diz assim, então você tem que ter esse estudo, estudar a teoria, que vai te mostrar imediatamente a grandeza do que seja essa ciência, a ciência espírita. E ele continua, aquele que se inicia vendo uma mesa girar ou bater, pode inclinar-se à zombaria, porque dificilmente imagina que de uma mesa possa sair uma doutrina regeneradora da humanidade. E é verdade, né? Se você falar para alguém que a doutrina espírita nasceu de uma brincadeira de mesas que giravam e que respondiam, ninguém vai te dar crédito. Agora, se você mostra para a pessoa como é que foi esse processo, o porquê das mesas girantes, que a gente sabe até por isso, porquê das mesas girantes, que a coisa teve que acontecer assim paulatinamente, começar a comunicação dos espíritos, começarem por um efeito assim bem estrondoso, que era realmente uma mesa transmitir mensagens. Que a coisa para chamar mais atenção do que isso, não tem. Uma mesa, né, que foi o que aconteceu com Kardec. Foi lá, olhou, né, e aí o que acontece? Ele parou e pensou, bom, uma mesa não tem cérebro. Se ela não tem cérebro, como que ela está dando respostas lógicas, respostas inteligentes, respostas corretas? Então a gente tem que ver o que tem aí. Chegou à conclusão que a mesa estava sendo utilizada pelos espíritos. Muito que bem. E o que são esses espíritos? Então Kardec foi averiguar quem eram os espíritos, o que eram, né? Que seres eram esses? Seres à parte da criação? Seres que vieram de um outro planeta? Seres que vieram de outro mundo? Não. Chegou-se à conclusão que os espíritos são aqueles que já viveram aqui encarnados. Fora do corpo, são espíritos. E aí eles começou a comunicação através daquele método cansativo, demorado, que eram as pancadas, o barulho produzido pela mesa. Foi-se chegando à conclusão, e aos poucos, tá, para que pudesse ter credibilidade, foi se passando do processo das pancadas, foi passando lá para o bico de a cesta, amarrava lá a pena na cesta, e a cesta saía escrevendo na prancheta e tal, até que pôde-se chegar à mão de um médium.
Se já começasse pela mão do médium, com certeza a doutrina não teria tido crédito. Né? Então, até chegar à mão do médium, teve que passar por elementos neutros, né? Que não tem raciocínio, que não tem cérebro, para não dizer que aquilo ali era coisa dos humanos. Até então chegar lá na posição de que basta você segurar um lápis que as mensagens seriam escritas pelos espíritos. Então é isso que ele está dizendo aqui. O objetivo é o alcance dessa ciência. Porque a doutrina espírita é uma ciência. E ele diz, aquele que se inicia vendo uma mesa girar, jamais vai acreditar se não vier estudar e entender esse processo. E ele diz assim, acentuamos sempre que os que creem sem ter visto, porque leram e compreenderam, ao invés de superficiais, são os mais ponderados. Ligando-se, por que ele diz mais ponderados, né? Porque eles usam a lógica, usam o raciocínio. Vem, estuda e tem certeza que aquilo pode acontecer por conta de fazer parte da própria natureza. Então, quando eu vejo lá uma panela que voa dentro de uma casa, eu sei que é um espírito que tem ali, que utiliza o fluido animal de alguém residente daquela casa, de alguém que está presente ali, manipula esse fluido, condensa-o, quer dizer, deixa ele, numa linguagem para a gente poder entender, deixa ele forte a ponto de ele conseguir fazer com que uma panela voe. Se não tiver, a gente entende isso hoje, se não tiver o espírito, o encarnado não consegue fazer isso. Você não consegue fazer uma panela voar só com o seu fluido animal. E vice-versa, não tendo o médium também, o fluido animal, o espírito não consegue fazer a panela voar. Né? Então, é estudo lógico, é raciocínio, não tem nada de extraordinário, não tem nada de mágico, não tem nada de oba-oba. Então a gente tem que entender, tem que estudar. Por isso que a gente tem que estar sempre lendo e quando vai ler, vai analisar, vai observar. Kardec nos dá esses exemplos aqui nesse livro, naquele livro que é o Espiritismo, como ele explica ali o trabalho que foi feito para se chegar a essas conclusões, né? E a gente tem que seguir o exemplo dele. O Negrão coloca, a mesa e o cesto serviram para primeiro chamar a atenção, para depois vir a psicografia e assim por diante. Com certeza, Negrão. Porque se já começasse normalmente, né, poderia ter começado pela mão do médium normalmente, pegar um lápis e escrever. Mas com certeza, aquilo que nós falamos ainda agora, não se daria crédito. Da maneira que aconteceu, ainda tinha gente que não acreditava. Tem gente que até hoje não acredita, né? Que alguém possa ver os espíritos. E aí os cientistas não acreditam, os médicos não acreditam, e aí tratam as pessoas como malucos, porque elas estão vendo os espíritos, conversam com os espíritos. Quem está à sua volta não vê o espírito, não vê que ele está podendo ver. Conclusão, é maluco, está falando com as paredes, é maluco. E é tratado como maluco. Até hoje isso acontece. Imagina se tivesse começado pela mão do médium. Mesmo tendo acontecendo dessa maneira, né? Assim, chocando as ideias. Então ele diz, né? Ligando-se mais ao fundo que a forma, o aspecto filosófico, desculpem, eu pulei um pedaço, ele diz assim, acentuamos sempre que os que creem sem ter visto, porque leram e compreenderam, ao invés de superficiais, são os mais ponderados. Ligando-se mais ao fundo que a forma, quer dizer, ao conteúdo, o aspecto filosófico é para eles o principal. E os fenômenos propriamente ditos são apenas os acessórios. Porque nós sabemos que os fenômenos tiveram um objetivo em determinada época. Hoje, a gente já não precisa mais de fenômenos para crer, para entender. Por quê? Tudo já está esclarecido. A doutrina já nos mostra, nos informa
tudinho. Como é esse processo de mundo espiritual, de mundo material, viver no mundo material para progredir e a verdadeira vida ser o mundo espiritual. Isso tudo a gente já tem a informação aqui. Então não há mais a necessidade do fenômeno. Ele vai acontecer ainda por uma questão de, como ele fala aqui, acessórios, pontos ainda que precisam ser fortalecidos em alguém. Mas para aqueles que se propõem a esse estudo, né, e observar seriamente esse aspecto filosófico, os fenômenos ficam gelados, não se preocupam muito com isso. Chegam mesmo, diz Kardec, a dizer que se os fenômenos não existissem, nem por isso a filosofia deixaria de ser a única que resolve tantos problemas até hoje insolúveis. E é verdade, não é? Mesmo sem fenômenos, quem entende a filosofia espírita, né? Esse lado filosófico das transformações, da mudança, do objetivo para o qual ela existe, como a verdade que existe, não tem preocupação com o fenômeno. Não é? Então a gente entende aqui, quando a gente tem essa compreensão de que nós estamos aqui com o objetivo de evoluirmos, então a gente vai procurar os meios para desenvolver essa evolução. Então o que eu preciso? Eu já sei, venho aqui, já me informei que o que eu preciso é combater em mim as más tendências, as más inclinações. Eu não preciso de fenômeno para me provar que isso aqui é a lógica certa. Eu não preciso de fenômeno para que eu acredite que é dessa maneira que eu vou me tornar melhor. Não é necessário o fenômeno para que nós creiamos que somos eternos. Quer dizer, somos imortais. Eterno só Deus, né? Nós somos imortais. A lógica, o raciocínio, me faz entender, através da filosofia que a doutrina apresenta, que Deus não ia criar seres para ter uma vidinha e acabar a troco de nada. Deus não ia criar esse universo imenso que esse complexo aí que a gente tem, desse universo que a gente ainda não conseguiu entender e decifrar, à toa, simplesmente para enfeitar o céu, para enfeitar aí os planetas e as estrelas e os astros, para enfeitar para quê? Para nós? Sem um objetivo maior? Então, o estudo filosófico da doutrina nos faz raciocinar e entender isso. Não precisamos dos fenômenos, né, dos efeitos físicos lá produzidos pelos fenômenos, para a gente entender isso. E aí ele diz, chegam mesmo a dizer que se os fenômenos não existissem, nem por isso a filosofia deixaria de ser única que resolve tantos problemas até hoje insolúveis. A única que oferece ao passado e ao futuro humano a teoria mais racional. E é verdade. Preferem, assim, uma doutrina que realmente explica àquelas que nada explicam ou que explicam mal. Então, aqueles que vêm, né, como eles falam aqui, os ponderados, aqueles que querem, que não vêm atrás de fenômeno, que não vêm atrás de milagre, que não vêm atrás de solução de problemas rápido, né, com aquele imediatismo, vêm para conhecer a doutrina e sabendo que, conhecendo, vão ter os meios, vão aprender os meios de resolverem os seus problemas. A Carmen coloca assim, quando vemos uma coisa antes dela acontecer e depois de pouco tempo aquilo acontece, o que é isso? A premonição. Uma premonição. Você ou quem quer que a quem você esteja se referindo tem essa faculdade, que é uma espécie de mediunidade também. Kardec fala aqui que a mediunidade ela tem meios infinitos de se realizar. E uma delas é a premonição, ou seja, você tem a capacidade de ver uma coisa que ainda vai acontecer. E aquilo realmente acontecer. Bem, tem uma razão de ser
para que você tenha essa capacidade, porque não é uma coisa que todo mundo tem. Algumas pessoas têm esse dom, não é todo mundo que tem, né? E aí a gente sabe que tem que ser usado para o bem. O que acontece? Muitas pessoas que têm isso começam a usá-la para o seu bem, quer dizer, seu bem particular, a viver disso. E aí entra sofrendo as consequências dos seus atos, né? A gente nunca pode esquecer a lei de causa e efeito, que é o que nos atrasa muito, né, as pessoas, essa falta desse entendimento dessa lei de causa e efeito, ou seja, que qualquer ato seu vai te gerar consequências. Se todo mundo tivesse noção disso, né, não teria tanta confusão no mundo, que saberiam fazer as coisas certas, porque queriam consequências boas, né? A Carmen ainda coloca, outra, a gente deve falar, pois a maioria das vezes somos chamados de louco. Você falar uma coisa que você tenha, que você veja, né, que você tenha essa premonição, Carmen, você tem que pensar muito, sabe, para quem você vai falar e como você vai falar. Porque se fosse para que todos ou qualquer um tivesse esse conhecimento, todos nós teríamos essa capacidade de ter as premonições, né? A gente tem que, quando a gente lê lá a resposta que os espíritos disseram a Kardec, quem seria o nosso guia, e a resposta está lá, Jesus, não foi para enfeitar o livro, nem simplesmente para engrandecer Jesus, não. A gente tem que olhar para ele, sim, como modelo. E nas situações em que nos encontramos, pensar dessa maneira, como é que Jesus agiria? Isso não é ser orgulhoso, não é ser metido, não é querer ser pretensioso de querer agir como Jesus, não. Porque ele mesmo disse isso para nós, que nós poderíamos agir e fazer o que ele faria, né? Então, quando a gente tem qualquer situação, isso não é orgulho, não é pretensionismo, não é nada, né? É lembrar de Jesus. Então a criatura, lembra lá, Jesus falava tudo que ele via? Falava tudo para todo mundo? Não. Então, ele é o meu guia, ele é o modelo. Eu tenho que ter o bom senso para saber se eu posso falar, com quem eu vou falar, se aquilo vai ter utilidade, se vai ajudar, para não ser, conforme você colocou aí, ser chamado de louco. Se a gente sai falando para qualquer um as coisas que vê, as coisas que a gente tem o conhecimento, vão dizer que a gente é doido, né? Muitas das vezes você está conversando assim, as pessoas acham determinados fatos que acontecem fenômenos, né? Então, por exemplo, nós que temos o conhecimento, eu tenho muito cuidado com isso, com o que eu falo diante dos leigos em relação à doutrina espírita, justamente para não ser ridicularizada, porque eles não acreditam e naquilo que a gente acredita eles acham que é loucura. É isso que Kardec está explicando para nós aqui nesse capítulo, né? Para a gente ter esse cuidado com o que a gente vai falar, como a gente vai falar, como a gente vai passar. Então, Negrão, ela está usando o quê? O bom senso. Porque ela sabe que se ela sair falando para qualquer um, ela pode ser ridicularizada. Então ela fala com você, porque você tem o conhecimento, ela confia em você, e você poderá ajudá-la a solucionar lá o problema, se for o caso, né? Então a gente não pode sair por aí falando para qualquer um, falando para todo mundo, viu, Carmen? Eu não sei se o problema é com você, que isso que acontece, é ter esse cuidado, né? Procurar se informar com alguém que tenha mais conhecimento que a gente em relação a esses fatos, né? Um dirigente de uma casa espírita, então procurar ali informação de como vamos agir diante das situações e dos casos, né? A gente está tendo uma novela que está sendo repassada agora aí na TV Globo, que apesar de ser uma novela, apesar de a gente ter lá o lado comercial da coisa, né? Tem as fantasias, a gente tem que tirar isso de lado. Mas a essência do enredo dessa novela vem mostrando isso para nós.
É a história de um rapaz que tem essas premonições, que tem essas visões do que pode acontecer com as pessoas, e por ele estar usando de maneira equivocada, de maneira errada, ele vai sofrer consequências, né? A novela O Profeta mostra muito bem ali para nós o mau uso da mediunidade. É lógico que, paralelo lá o assunto principal, existem lá os romancezinhos, existem lá os conflitozinhos que são necessários para chamar a atenção e prender a atenção do público em relação à novela. Mas a mensagem essencial, ela está sendo muito bem colocada. Quando eu tenho assistido, e ela está sendo muito bem colocada. A maneira como ele está sendo envolvido para utilizar a mediunidade de maneira errada, né? E das previsões que ele tem, o fato dele sair falando, né, como é que está trazendo confusão para as pessoas que ele está falando em público, né? Falando em público da vida particular de cada um. Então vem mostrando muito bem esse processo aí. E é legal que a gente tem dentro da novela o raciocínio de um padre e o raciocínio de um espírita, né? Que são personagens da novela. Então está muito interessante isso. Bom, a gente ainda tem tempinho. Voltando aqui, ele diz assim para nós: então chegam mesmo a dizer que os fenômenos, se eles não existissem, nem por isso a filosofia deixaria de existir. No item 33, Kardec diz assim: aliás, não seria certo dizer que aos que começam pela teoria faltem as observações práticas. Pelo contrário, eles a possuem, e certamente mais valiosas aos seus olhos que as produzidas nas experiências. Lógico, porque ele está tendo conhecimento de como ela acontece, e no nosso dia a dia a gente está vendo aí. A gente vê esses fenômenos acontecendo no nosso dia a dia. E as pessoas admiradas: como é que isso pode acontecer? O que foi isso? O que é aquilo? Não pulei não. Não, li tudo, o Negrão. Agora é o item 33. Eu estava no 32, estou no 33. Ele finalizou o 33 lá. Preferem assim uma doutrina que realmente explica aquelas que nada explicam ou que explicam mal. Aí no 33 ele vem: aliás, não seria certo dizer que aos que começam pela teoria faltem as observações práticas. Não, o fato de você começar pela teoria, né, e não ter ainda observado nenhum fenômeno, não vai atrapalhar o teu processo de entendimento. No meu não tem não, no meu parou aí. No meu livro aqui não tem não, tá? E aí ele continua: pelo contrário, eles as possuem, e certamente mais valiosas que aos seus olhos que as produzissem nas experiências. São os fatos numerosos de manifestações espontâneas, de que trataremos nos capítulos seguintes. Ele vai falar sobre essas manifestações espontâneas, né, que não há uma preparação assim para que o fato aconteça. Então ele diz: são poucas as pessoas que não as conhecem, ao menos por ouvir dizer, e muitas as que a obtiveram sem prestar-lhe a devida atenção. Esse caso, por exemplo, né, de premonição, isso é uma manifestação espontânea, que a criatura viu lá e de repente está lá e tem o conhecimento, né? Então é sobre isso que ele está falando aqui. Então ele diz que as pessoas, por terem essas manifestações no seu dia a dia, com muita naturalidade acontecendo a todo o tempo, quando elas vão estudar, pegar lá a teoria para entender o processo, não estranham, não acham que seja uma novidade, porque já viram, já estão acostumados ali com aquela experiência, entendem claramente o processo. Aí ele vem dizendo que a teoria vem dar-lhes explicação,
e consideramos esses fatos de grande importância quando se apoiam em testemunhos irrecusáveis, porque não se pode atribuir-lhes qualquer preparação ou conveniência. Tá? Por exemplo, acontece muito isso, criança, na sua faixinha ali de 3, 4, 5 anos, começarem a conversar com seus amiguinhos, né? E aí os pais que não têm esse conhecimento, leva para psicólogo, leva para aqui, leva para ali, leva para lá, ficam desesperados, apavorados. O que a doutrina nos esclarece a respeito disso? Então, quando a gente vem estudar o que ele está falando, se você vem, pega a teoria e lê esse processo, para você aquilo não é uma coisa extraordinária. Você já entende, já viu, só vai ficar esclarecido. Né? Então, a criança conversar, né, como a gente chama dos amiguinhos invisíveis, é natural. O processo ainda do espírito que está encarnado ali, naquela corpinho de criança que a gente está vendo, o espírito ainda está com remanescências do seu passado, da sua vida espiritual. A gente sabe que o ciclo se fecha totalmente aos 7 anos de idade. Daí, né, o que a doutrina nos ensina? Se você quer educar uma criança, trabalhe nessa faixa etária. Até os 7 anos você consegue educar e ali colocar o espírito de maneira correta. Se você não fizer isso, né? Pois é. Por quê? Porque ele via. Agora, muitas crianças é mediunidade e depois ela vai aparecer. Em outras não. Isso é uma coisa natural. Não é porque seu filho fazia isso que ele era um médium, não. Poderá vir a ser, né? Poderá ser, mas não necessariamente. Isso é uma coisa natural em qualquer criança na faixa etária até os 7 anos. Até os 7 anos ele vai ter o amiguinho dele, o amiguinho invisível, que ele conversa, que ele fala. A neta da minha irmã, nossa, conversa que é uma beleza. Aí a minha irmã sabe, entende, né? Fica só olhando, a gente só fica olhando, prestando atenção. E ela fala, e ela conta, tem até nome lá, os amiguinhos. É mais natural, é o espírito que ainda não fechou o ciclo das lembranças que ele tem da espiritualidade. Então, até a possibilidade de ver, ele tem. Aos 7 anos, esse ciclo se fecha. Aí ele não vai realmente se lembrar de mais nada. Por isso que educar uma criança, o melhor período é esse período até os 7 anos. Tá? Ele entende tudo. Você está falando que você está ali falando com o espírito. É uma criança, o corpo é criança, mas ali tem um espírito, né? O Dudu coloca para nós assim, espera aí um pouquinho, Dudu. Se eu, como criança, vi amiguinho, eu já não estaria mediunicamente falando, tendo uma evidência? Não necessariamente. Não necessariamente. O que acontece? Até os 7 anos, Dudu, não, eu não disse que a criança não tem. Pode ser mediunidade e pode não ser. Na faixa até os 7 anos, a criança, toda criança pode ver espíritos. E a maioria vê. A maioria conversa com esses amiguinhos, nós chamamos invisíveis. Agora, algumas pode ser mediunidade que vai continuar, mesmo após os 7 anos. Outras não. Por exemplo, eu tenho um sobrinho que ele começou a ver antes dos 7 anos, né? É o tempo que o espírito tem ali para completar o ciclo desde que ele se incorporou no ato da concepção, aquele corpo que seria dele, Hamilton. Por que 7 anos? Aí eu já não sei te dizer. Eu sei que são 7 anos, que até os 7 anos contados da vida material. 7 anos nosso aqui, tá? Agora, por que esse tempo aí é com a espiritualidade? Eu não sei te dizer. Eu deduzo que seja o tempo necessário para que a gente possa fazer ele se ambientar com o novo mundo, com a nova encarnação, tá?
e dar continuidade ali ao seu aprendizado, à sua evolução. Então, nesse período até os 7 anos, o espírito está ali ainda vivenciando muitas coisas do mundo espiritual. Pode ser de melhor, mais bem, como é que se diz? Informado, bem tratado. Sim, são informações que foram trazidas pelos espíritos depois. Nem tudo a gente tem na codificação, né? São informações que vieram e através de estudos, através de observações, nós vamos chegando à conclusão. Por exemplo, eu, quando tive essa informação, como trabalho no magistério, trabalho com crianças, e tenho convivência com criança pequenininha, eu observo muito isso. Então você tem a informação, o que Kardec está falando aqui. Quando você vê a situação, quando você tem a teoria, que você entende o processo, você começa a tomar conta, a observar. Né? Agora vamos lá por parte em relação ao que o Dudu falou. Todas as crianças têm essa possibilidade, ou seja, de ver espíritos dentro dessa faixa etária, dessa faixa de idade. Agora, umas já são mediunidade. Se ela tiver mediunidade, Dudu, ela vai continuar vendo mesmo após os 7 anos. E se ela não tiver essa mediunidade, ela não vê mais. Nunca mais ela vai ver nada. Entendeu? Então, pode ser e pode não ser. Isso, até a adolescência. E aí você vai para a casa espírita, né, se for o caso. Aí eles vão trabalhar, porque criança não tem condição de trabalhar. É mediunidade ostensiva, isso, Olama. Não tem condição de ser médium, né? Criança de 5, 6 anos, criança de 12 anos, ainda não está formado, a personalidade ainda não está formada, não tem condição de trabalhar mediunicamente. Então vai para a casa espírita, aí toma passe, vai para a evangelização, para dar uma, vamos dizer assim, uma freada, uma acalmada nessa mediunidade, e aí quando ele estiver pronto, capacitado, ele vai trabalhar mediunicamente. Foi o que aconteceu com o meu sobrinho. A mediunidade dele se manifestou cedo, né? Eu já vi, Francis, mas eu não vou parar sem terminar as explicações, né? A mediunidade dele começou cedo. E o que acontece? Minha irmã, ele com 12, 13 anos, estava vendo o espírito dentro de casa, tendo problemas, e via isso, e via aquilo, não sei mais o que. Minha irmã levou para a casa espírita, lá ele começou a fazer evangelização, começou a ficar lá, e tomava passe, era passe de curso, até ele chegar aos 18, 21 anos, quando ele começou mesmo a desenvolver a mediunidade, a educar, e caminhou a vida dele. Pronto, aí ele que vai seguir, fazer o que ele quiser, né? E existem os outros que não. Agora, Lana, quando a gente fala todo mundo é médium, é no sentido de que todo mundo interage com o mundo espiritual. Mas a gente está falando aqui em relação à mediunidade ostensiva. Tá? Aqueles que têm uma vidência, aqueles que têm uma audiência, aqueles que têm essa coisa mais clara em relação ao mundo espiritual. Tá? O Negão coloca, só está tentando dizer que não podemos chamar uma criança de médium. Isso, Negrão. Pois só mais tarde, após os 7 anos, é que saberemos se as manifestações continuam. É isso mesmo. Se você é médium, né, a criança com 7 anos, não é porque ela está vendo que você já vai achar que ela é médium. Espera, que aquilo vai passar se ela não for. Se passou os 7, entrou nos 9, 10 anos, principalmente na adolescência, né? Porque é uma fase assim, de muita turbulência. A mediunidade começa a se manifestar, porque aquilo a gente lembrou, a mediunidade é orgânica, ela não é do espírito, ela é orgânica, ela é da matéria, ela é do perispírito. Então ela vai se manifestar, e nesse período de turbulência da adolescência, ela vai explodir. E aí então você vai ver que a criatura é médium, tá? Mais alguma coisa, gente? Ficou claro isso aí? Ou complicou? Então, isso aí, citei esse exemplo, justamente para comprovar isso que Kardec está falando aqui. Quando você assiste
essas manifestações, né? São as manifestações espontâneas. E você vai para o estudo, você entende melhor essas manifestações, tá? Fica ali claro para você o que aconteceu comigo. Eu tinha o exemplo do meu sobrinho, eu tinha o exemplo dos meus alunos, que eu assisti antes de eu ser espírita, eu não entendia muito bem. Quando eu comecei a estudar espiritismo e a ter esse conhecimento, eu comecei a observar mais ainda. Eu falei, então é isso, a criança ainda consegue ver, né? Eu sou médium tijolo, médium pedra, como se diz. Pode falar, fazer a pergunta, Lana. A gente, então, meus amigos, está encerrando aqui o nosso trabalho de hoje. Na próxima semana, vamos continuar aqui do item 33. E, fechando, então, o nosso trabalho, vamos perguntar aí quem é que conseguiria... na realidade, não somos, né, Negrão? A gente fala isso porque não somos ostensivos, mas nós somos médiuns intuitivos. Né? Você pode perceber que a gente consegue captar muita informação do mundo espiritual sem ver nada através do pensamento, porque a gente tem essa sensibilidade. Todos têm, né? É que uns não sabem trabalhar. A Lana colocou aí para nós. Por que as manifestações me ocorreram muito fortes na puberdade e depois passou-se muito tempo e só ressurgiram agora aos 58 anos? Bom, é aquilo que eu falei, na puberdade é um período complicado do ser que está ali em evolução. E é também para o espírito, porque as transformações do corpo, os hormônios, as transformações físicas pelas quais o corpo vai passando, mexe também com o espírito. Afinal de contas, o espírito está ali dentro daquele corpo. Né? Então, como a mediunidade ela é orgânica, ela não é do espírito, ela é do perispírito, que é semimaterial, são as células, a mediunidade está ali naquele processo, ela é orgânica, ela é material, vamos falar mais claro, para vocês entenderem, ela é material. Diante desse processo físico que o corpo passa, ela floresce. Você deve ter feito alguma coisa que deu uma acalmada nela. Porque tem muita gente que não quer, não aceita, né? Isso aí, os campos energéticos. Aí, Lana, a única coisa que eu posso te dizer é o seguinte, são os seus compromissos com o seu planejamento reencarnatório quando você se planejou lá, minha querida. Aí eu já não posso te dizer por que ela surgiu na tua puberdade, desapareceu, né, vamos dizer assim, se acalmou e voltou agora aos 58 anos. O que eu posso te informar é o seguinte, a gente sabe que as coisas não acontecem por acaso. E essas coisas, elas acontecem na hora certa, no momento necessário. De repente, você agora, aos 58 anos, está mais preparada para que os espíritos possam utilizar você como médium. Eu posso te explicar isso. Agora, não sei se é isso, né? Não posso te informar isso porque eu não tenho o dom de saber. Mas, diante dos conhecimentos que a gente tem, é isso, né? A criatura, hoje você está preparada para... A minha mãe teve uma informação a meu respeito quando eu tinha 2 anos de idade, sobre a minha missão como médium, meu tipo de mediunidade. Eu só fui trabalhar e desenvolver essa mediunidade depois dos 30 anos. Ela se manifestava e eu não queria saber. Ela se manifestava e eu não queria saber. Até que chegou um ponto que agora é o momento. Então você tem que ir para o seu trabalho. A minha mediunidade ela não é ostensiva, mas eu tenho compromisso com a doutrina, eu tenho compromisso por conta dos meus resgates do passado, da divulgação da doutrina. Né? Que não vale a pena entrar em detalhes aqui. Mas o meu trabalho era esse. Eu não tenho incorporação, eu não tenho vidência, eu não tenho psicografia, eu não tenho nada disso. Eu tenho vamos dizer, o compromisso de falar. Por quê? Porque falei muita besteira no passado, desvirtuei muita gente,
Agora a gente tem que arrebatar esse povo que a gente... Então o que eu posso te explicar é nesse sentido. O nosso planejamento foi feito. E ele é posto em prática na hora que a gente está preparada para poder realizar. Muitos fogem, né? Outros se conscientizam e trabalham, né? Bom, vamos deixar um bocado agora.